Tempos de chumbo, 21 anos de violência, repressão e medo. Uma história que completa 50 anos na próxima segunda, 31 de março. Capitão do regimento do então presidente João Goulart, Ivan Proença, era um militar contrário ao golpe. Em abril de 1964, ele evitou o que seria um massacre ao retirar estudantes da Faculdade de Direito da UFRJ no centro do Rio. Estudantes que saíssem ali seriam necessariamente fuzilados. Eu alertei que eles se retirassem, que aquilo era uma área militar e era uma ordem. Ivan foi preso e teve os direitos militares cassados por não concordar com as barbaridades que viu. Os 21 anos de ditadura foram comandados por 2 marechais, Castelo Branco e Costa e Silva, e 3 generais, Garrastazu Médici, Geisel e Figueiredo. O período mais tenebroso da ditadura começou com a morte do secundarista Edson Luiz em março de 1968, durante um confronto entre estudantes e policiais no Rio de Janeiro. A resistência acordou. Pelos campos a fome, em grandes plantações. Diante de um Maracanãzinho lotado, Geraldo Vandré soltou a voz. Para não dizer que Não Falei das Flores virou o hino da esquerda e foi proibida pelos militares. Forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Em 1968, os protestos ganharam força. Artistas, intelectuais, militantes e estudantes foram às ruas no Rio. Daqui da Cinelândia, eles saíram em passeata. No início, eram 50 mil. Uma hora depois, esse número dobrou. A passeata dos 100 mil em junho de 1968 foi uma das mais expressivas manifestações populares da história republicana brasileira. Em dezembro, o governo respondeu com o ato institucional número 5, fechou o Congresso, cassou mandatos e abriu as portas para a tortura. Documentos reservados, saídos dos porões sombrios, foram revelados pelo jornalista Hélio Gaspari. Este mostra uma relação de codinomes de integrantes de organizações consideradas comunistas, feita em 69 pelo Exército. Entre os nomes, o de Dilma Rousseff, que era conhecida como Wanda. De guerrilheira e torturada, virou presidente do país. Ela ajudou a criar a Comissão Nacional da Verdade, para apurar o que aconteceu com os desaparecidos da ditadura. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também aparece nos documentos. Ele é chamado de reconhecidamente comunista. Este é um telegrama do consulado americano informando a Washington que em 48 horas haveria um golpe no Brasil. À frente do MR8, organização política que queria instaurar o socialismo no Brasil, Cid Benjamin participou do sequestro do embaixador americano Charles Elby, ao lado de outros 2 jornalistas, Fernando Gabeira e Franklin Martins. Foi um golpe de mestre, quer dizer, dentro daquela estratégia, não só a gente libertou os presos, como conseguiu um impacto mundial. Humilhou os militares. Nenhum tiro foi disparado. A ação virou tema de livro e de filme. A agência Reuters acaba de divulgar essa radiofoto da chegada ao aeroporto da Cidade do México dos 15 prisioneiros libertados em troca do embaixador americano sequestrado Charles Burke Elbrick. O preço pela liberdade foi alto. Nesta exposição no Rio de Janeiro, nos levam os bastidores do regime militar. Foi um trabalho feito com muita paixão, que tinha que ser, para falar desse assunto e desse período, sobretudo não do golpe em si, mas do que o golpe interrompeu. Estão aqui as cartas escritas por aqueles que morreram ou desapareceram na ditadura. Gente que virou registro numa história mal contada e que agora ganha voz. O Corcunda virou-se para mim e falou com a sua voz cavernosa: vá tirando a roupa, que em seguida é você. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? O comício pró-eleições diretas foi aberto com uma homenagem ao senador Teotônio Vilela. Todos cantaram a música Menestrel das Alagoas, puxada pela cantora Fafá de Belém. Depois começaram as apresentações e discursos de artistas e políticos. Estavam lá Chico Buarque de Holanda, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Alceu Valença e muitos outros. Você ainda é otimista com relação à possibilidade de aprovação das diretas? Eu sou otimista no sentido de que o povo tem que estar presente, o povo esse no qual nós todos pertencemos, a esse, somos povo, não é isso?
E eu acho que é a nossa permanência em estado de vigília. Esse será um comício, primeiro de pressão para que o Congresso Nacional se sensibilize e que vote a emenda direta já. Nós apelaremos aos 22 deputados que faltam para aprovar a emenda que a aprovem. Em segundo momento, a retomada das mobilizações. A luta não parará dia 27 com a aprovação ou não da emenda no Congresso Nacional. E outra vez estamos reunidos aqui. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui e com o gosto e a sensação de liberdade. Eu gostaria de chamar agora que ficasse aqui ao nosso lado figuras ilustres, alguns convidados. São Paulo recebe outra vez José Richa, governador do Paraná, junto com o governador Franco Montoro, governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, governador Montoro e Dona Lucia Montoro, presidente nacional do PNDB, Ulisses Guimarães, que acaba de chegar, presidente nacional do PT, Lula, que acaba de chegar também, Leonel Brizola, governador do Rio. Amanhã o nosso encontro é no Rio de Janeiro, tá certo? Todos já estão aqui e vão falar já com vocês. Diretas Clube São Paulo, na frente deles, para mostrar força, braços erguidos, todo mundo, tremulando as bandeiras, tremulando. Eu quero um espetáculo divino, livre, solto. Diretas Clube São Paulo. A luta não será fácil, mas a luta é possível e nós temos o coração cheio de esperança de que vamos vencer. A vitória será nossa. Será agora ou será daqui a pouco? Governador, como é que o senhor vê essa retomada com esse ânimo todo da campanha pelas diretas depois de alguns meses de frieza, de afastamento das praças? Eu acho que é um evento político da maior importância e certamente o ato político de ontem em Curitiba e de hoje aqui em São Paulo e o de amanhã no Rio de Janeiro, nas vésperas da decisão de quinta-feira pelo Congresso, nos aproxima muito mais da possibilidade de vermos aprovado pela Câmara e posteriormente ratificado pelo Senado o desejo do povo de ver a próxima sucessão se fazer pelo voto direto. Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília, podem construir os artifícios que quiserem, governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo como o voto do povo brasileiro. Queremos eleger o presidente do Brasil, tremulando as bandeiras todas para São José. Nós estamos aqui ao lado do prefeito Mário Covas, que acaba de subir aqui ao palanque para logo mais discursar para essas centenas de pessoas que estão aqui, milhares de pessoas que estão aqui. Prefeito, qual vai ser o teor no seu pronunciamento hoje? Olha, nem sei antecipar, eu acho que numa festividade como esta, como aliás ocorreu no dia 25 e no dia 16 de maio, os principais autores não estão em cima do palanque, o principal ator está lá na praça, é ele que faz a festa. O que pode representar em termos de votos dos congressistas do PDS as dissidências dentro desse partido? Bom, eu entendo, já disse, que com essa dissidência nós temos a promessa de 24 votos a mais, é 55 mais 24 votos quando precisávamos 22. Oito meses depois do mini-comício de Abreu e Lima, a ideia ganhou as ruas. Mais de 10 mil paulistas exigiam a volta das diretas em frente ao estádio do Pacaembu. Deu no Fantástico.
A festa começou com um show de música. Depois do show, a política. Nos discursos, um ponto comum: a necessidade de conquistar votos dentro do PDS para a aprovação da emenda que restabelece a eleição direta para presidente da República. A mobilização inspirou o governador de São Paulo. Franco Montoro sugeriu um abaixo-assinado numa reunião de prefeitos. Um deles deu ideia melhor. O Silas levanta a mão e diz: governador, um momento. E por que não fazemos um grande comício no dia 25 de janeiro a favor das diretas? E o Montoro, que era uma figura muito curiosa, mudou o discurso dele e passou a defender o grande comício das diretas. 25 de janeiro é feriado em São Paulo, dia do aniversário da cidade. Por isso, os organizadores da manifestação ficaram em dúvida. Será que daria certo um comício convocado para um dia em que a cidade naturalmente está vazia? Eu vim conferir. À tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Mais de 300 mil pessoas lotaram a praça. O palanque uniu a oposição. É preciso conquistar o centro do poder, que é a presidência da República. Os comícios cresceram país afora. Passeata no Rio pelas eleições diretas. Em Belo Horizonte, está se realizando neste momento o comício pelas eleições diretas. No Rio, os partidos de oposição fazem na Avenida Rio Branco uma passeata em favor das eleições diretas. Se um dia meu coração for consultar. Depois de 2 passeatas, 1 milhão de pessoas pediram a volta das diretas no Rio de Janeiro. Essa multidão está aqui participando e vibrando já há várias horas. A mobilização para o comício começou cedo. A cidade parou. O povo veio cedo para o comício da Candelária. A maioria em transportes coletivos. Os ônibus e as barcas circularam de graça. O pessoal já chegava muito animado. Para mostrar tanta gente, nosso repórter subiu num balão. Daqui é possível se ver alguns aspectos do comício. A gente pode ver muitas bandeiras sendo agitadas e a multidão que insiste em permanecer aqui, apesar de já serem mais de 8 horas da noite. Os militares se diziam a favor das eleições diretas, mas não em 1985. O povo na rua derruba a ditadura. Há 9 dias da votação das diretas no Congresso, mais um comício monstro. E quando eram 5h30 em ponto, o locutor oficial do comício, Osmar Santos, deu início à passeata. E milhares de pessoas saíram com suas faixas e gritando palavras de ordem, começando a passeata até o Vale do Anhangabaú. Quase 1,5 milhão de pessoas ocuparam o centro de São Paulo na maior manifestação contra a ditadura. Era gente a perder de vista. Cada vez mais personalidades se juntavam ao movimento. O que já está faltando para a emenda Dantes de Oliveira ser aprovada? Chegar o dia 25. O dia 25 chegou com Brasília sitiada. O presidente Figueiredo baixou medidas de emergência, fechou o espaço aéreo e proibiu manifestações. Os estudantes desafiaram. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Dentro do Congresso, o debate se arrastou até a madrugada. A oposição conseguiu maioria, mas faltaram 22 votos para mudar a Constituição. As eleições diretas teriam de esperar mais um pouco. Sua Excelência, o Dr. Tancredo de Almeida Neves. O sucessor do último general foi escolhido por eleição indireta. Tancredo Neves morreu antes de tomar posse. E o primeiro civil a comandar o país, depois do regime militar, foi o vice, José Sarney. Desde então, o eleitor brasileiro escolhe livremente a pessoa que vai ocupar a presidência da República. Mas quem levantou a voz pelas diretas não abre mão nunca mais. A democracia é um exercício diário. É um exercício de humildade, de reconhecimento, de atenção. E isso existe no Brasil. Pode existir mais aqui, menos ali, mas estamos numa democracia. E é sobre esse Estado democrático que a gente tem que se debruçar e lembrar que essa é a nossa pátria amada.
Brasil. Hoje ele é o presidente interino da República, que deu posse ao novo ministério depois de receber o poder no Legislativo. José Sarney assume a vice-presidência da República e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente do Congresso, o senador José Fragelli, anuncia a presença de chefes de governo que vieram do mundo inteiro para a festa da democracia. Júlio Maria Sanguinetti, presidente do Uruguai. Daniel Ortega Saavedra, presidente da Nicarágua. Mário Soares, primeiro-ministro de Portugal. O presidente José Sarney se retira então para o Palácio do Planalto, onde vai dar posse ao ministério. Quando desce a rampa, encontra o povo que festeja. O presidente da Câmara, deputado Ulisses Guimarães, não precisou de automóvel. Foi carregado pelo povo. A caminho do Planalto, a maioria foi a pé. Alguns preferiram o estilo gaúcho. Teve até o ciclista. Coitado. Conseguiu subir a rampa, mas não entrou na festa. A segurança desceu a rampa com ele. Lá dentro, o presidente José Sarney dava posse aos 27 ministros que vão formar o governo da nova República. Para todos, o mesmo ritual. O anúncio. Agricultura, Sua Excelência, o senhor senador Pedro Jorge Simão. A caminhada. A assinatura. O cumprimento ao presidente interino. O presidente Sarney resolve dizer algumas palavras rascunhadas num pequeno bloco. Os nossos compromissos, meus e dos senhores agora empossados, são os compromissos do nosso líder, do nosso comandante, do nosso grande estadista, e a bandeira que reúne neste instante o país e as nossas vontades, que é a bandeira que se chama Tancredo de Almeida Neves. Não vamos dispersar. Vamos continuar unidos para construir juntos a nova República. Foram essas as palavras do presidente Tancredo Neves no último pronunciamento dele à nação. Foram essas as palavras que ficaram no coração de todos os que acompanharam os 39 dias de luta do presidente pela vida. Quando foi anunciada a morte do presidente Tancredo Neves, a emoção e a dor tomaram conta do Instituto do Coração. O presidente Tancredo Neves viveu durante todo o dia de ontem um processo gradativo de falência dos órgãos vitais. O boletim médico das 6 da tarde deixava claro que o coração já não mandava sangue para os órgãos periféricos. O coração do presidente começava a falhar. Devido ao sério quadro infeccioso, nas últimas horas, o estado de saúde do senhor presidente da República passou a apresentar novas dificuldades nas suas condições hemodinâmicas. Sua pressão arterial está sendo mantida com o uso de substâncias que atuam no sistema vascular periférico e sobre o coração. Em volta do Instituto do Coração, a notícia do agravamento corria e o povo começava a chegar querendo saber mais sobre o estado de saúde do presidente. Às 9h15 da noite, o secretário de imprensa, Antônio Brito, anunciou aqui no Centro de Convenções Rebouças a notícia que mais se temia. O agravamento tinha se tornado irreversível. O presidente caminhava para a morte. Estão sendo observadas alterações adicionais indicativas do agravamento da insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Neste momento, o quadro clínico é bastante crítico.
atingindo características de irreversibilidade. A notícia de que o estado do presidente era irreversível caiu como uma bomba em volta do Instituto do Coração. Às 10 horas da noite, chegou um reforço policial. Cerca de 300 soldados da Polícia Militar, além da Polícia do Exército. O ministro Francisco Dornelles chegou minutos depois. Logo atrás, o governador Franco Montoro. Às 10h25, o secretário de imprensa Antônio Brito desceu as escadas do Centro de Convenções Rebouças. Estava mais tenso do que nunca. Às 10h30 da noite, o secretário de imprensa Antônio Brito leu o último boletim desses 38 dias de internamento do presidente. Era o boletim de número 42. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10h23. Alguns repórteres não resistiram à notícia e o choro começou dentro da sala de imprensa. Lá fora, a tristeza do povo era a mesma e a tensão aumentava com a chegada sucessiva de autoridades. Como é que o senhor recebeu a notícia? Como todo o Brasil, com maior tristeza. Não estou com vontade de declarar mais nada. Lá em cima, no saguão do Instituto do Coração, a família do presidente agradecia em silêncio a manifestação popular. Por volta da meia-noite, todos os secretários de Estado do governo de São Paulo estavam reunidos para ouvir pela televisão o pronunciamento do presidente da República, José Sarney. Logo depois, ouviram as palavras do governador Franco Montoro. Faço minhas as palavras do seu último pronunciamento à nação. Não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos, como nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma dignidade, a mesma decisão. Deus guarde o nosso presidente. O povo, cada vez mais emocionado, fazia uma verdadeira vigília em frente ao Instituto do Coração. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Como é que a senhora recebe essa notícia? É impossível, sabe por quê? O povo Cada eternamente beijo esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Eu esperei tanto, tanto por um milagre. Não aconteceu. Perdemos o nosso presidente, perdemos a única esperança que nós tínhamos. E diga verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Cheguei a 10 minutos e recebi a notícia mais triste nesse país, de onde eu esperava uma felicidade para todo mundo. Entregues da justiça crava forte. Se o filho teu não fosse a lutar, nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E agora à noite, durante o funeral do presidente Tancredo Neves, o presidente José Sarney tornou a afirmar sua determinação de cumprir os compromissos assumidos. Os sonhos de Tancredo, disse ele, serão os nossos sonhos. Deixa Tancredo Neves para esta nação um grande legado. Deixa o legado da dignidade na vida pública. Deixa o legado do amor ao povo. Deixa o legado da tolerância. Deixa o legado da conciliação. E deixa o legado da grandeza na vida pública.
nós saberemos honrá-lo. O seu compromisso, já o disse, será o nosso compromisso. A sua promessa será a nossa promessa. O seu sonho será o nosso sonho. Tancredo Neves será, sem dúvida, nos momentos e nas encruzilhadas de dificuldades, inspiração, e será força, porque neste país, em nenhum instante de sua história, tantas esperanças se somaram a tantas dificuldades. Neste momento, em sua honra e em sua memória, diante deles, como presidente deste país, eu penso nos pobres, penso nos humildes, penso nos que sofrem, penso nos que estão sedentos de justiça. E é desse pensamento que nós vamos extrair o barro de construção e da construção da nova República. Tancredo Neves, em nome do povo brasileiro, adeus, até sempre, saudade. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se esconder, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê alegria e muitos sonhos espalhados no caminho. Verdes, planta e semente.
brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros, conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário, extinção da correção monetária generalizada, escala móvel de salários, congelamento total de preços, tarifas e serviços. A luta do governo para evitar abusos e desrespeito ao congelamento de preços levou o presidente a fazer uma convocação. Ele quer que cada brasileiro seja um fiscal do presidente. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí, posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo num fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado, ensejar a prisão dos responsáveis. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Leite Ninho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados? Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver Leite Ninho e Pó Ninho, 14 cruzados 75 centavos. A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o Leite Ninho está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados. Em lojas, nos armazéns, aparentemente no Brasil do cruzado o problema da inflação acabou. Mas não é este o único problema que a dona de casa vai ter pela frente. Por exemplo, o Leite Ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar 2 latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de Leite Ninho. Mas não é esse o único produto que está faltando não. Por exemplo, aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote do supermercado e não vai chegar mais, pelo menos o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. A senhora tem sentido falta de algum produto? Tem sentido falta de sabão para lavar louça, né? Sabão moreninha, o álcool, leite.
Tem vários. Existe um outro lado no pacote do governo, que é o problema dos salários. O que é que vai acontecer com o salário do trabalhador no Brasil do Cruzado? Quando a gente vivia no Brasil do Cruzeiro, você chegava no supermercado, quando você tinha o seu reajuste de salários a cada 6 meses, e com um sorriso na boca, salário no bolso, você enchia seu carrinho de compra e passava o abacaxi, passava o macarrão, comprava a farinha de trigo, comprava a cebola e voltava para casa enchendo as prateleiras e a mesa da tua família. Porém, com a inflação a 10, 15% ao mês, um mês depois, quando você voltava no supermercado, você já não saía mais com o carrinho cheio. Você tinha que deixar o macarrão, você deixava a cebola, você deixava o ovo, você deixava 15%, 10, 15% do seu carrinho no supermercado. No outro mês, o salário já não dava para comprar nem o que você tinha comprado no mês anterior. E você era obrigado de novo a deixar no supermercado mais 10, 15% do que tinha dentro do seu carrinho. E você ia tirando produtos que começavam a faltar na prateleira da sua casa e que começavam a faltar na mesa da família. 6 meses depois, com uma inflação de mais de 300%, o que é que sobrava no carrinho? Sobrava muito pouco. O carrinho saía do supermercado quase que vazio. Era o arroz, o feijão, uma ou outra fruta e muito pouca coisa na mesa do trabalhador. Era assim que o salário ia sendo corroído mês a mês no templo do Brasil do Cruzeiro, no Brasil da inflação. A guerra contra os preços. No Rio, um dia de muito trabalho para os fiscais da FUNAB e para os policiais. Foram mais de 1000 denúncias contra a remarcação de preços. Na apuração de denúncias, os telefones tocaram o dia inteiro. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Musamar. O gerente e 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão um inquérito policial, certo? Todos obedientes ao decreto presidencial. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas 2 maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1000 cruzeiros a mais. Conquistando o nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo presidente do Brasil. Pois é, isso aí foi a situação hoje em Curitiba. Agora sim, agora você vai ver como foi a guerra contra os preços no Rio.